Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigos e amigas do YouTube. Aqui o professor Leonardo. Esta é a aula de número 83 do nosso curso de filosofia, curso voltado para pré-vestibular, Enem e concursos. Agora estamos no módulo 3, ética. Lembrando que passamos pelo módulo 1 e módulo 2. Módulo 1, introdução e fundamentos de filosofia. Módulo 2, epistemologia. Todas as aulas estão aí no canal, no YouTube. Aí para baixo você tem acesso a todas elas. E desses dois módulos produzimos duas apostilas que estão à venda lá no meu site www.leonardobragaflores.com. Essas apostilas têm exercícios, questões de prova e por aí vai. Mapas mentais, tudo que você precisa de material. Beleza? Bom, vamos em frente então. Aparece então para você aí já na tela a aula que nós vamos falar hoje é do filósofo francês Jean-Paul Sartre. Vamos falar sobre o que ele entendia da má-fé. O que é má-fé? Dentro aí do módulo de ética. Lembrando, pessoal, a pegada do existencialismo de Sartre é bem metafísica, joia? Mas extrai-se também uma boa parte dela, vamos dizer assim, o sentido ético. E é esse o foco da nossa aula de hoje. Quando estivermos falando na metafísica, o foco vai ser em estruturas e em expressões que ele utilizou para a metafísica. A aula de hoje vai focar nos assuntos relativos à ética, ou seja, a repercussão aí de maneira geral na sociedade. Joia? Bom, vamos em frente. Conceito aí, né? Antes de falar de má-fé, nós precisamos entender o que é a liberdade. Então nós vamos começar conceituando a liberdade para só depois entender o que é essa má-fé. E o que é liberdade para Sartre? No francês, liberté significa independência ou autonomia. Seria para Sartre uma espécie de condenação. É isso mesmo, pessoal. Para Sartre, o homem está condenado. Mas condenado ao quê? Condenado a ser livre. Condenado a ter liberdade. Liberdade de decisão, de escolha nos caminhos da vida. Isto é, com a concepção ateísta, né, da inexistência de Deus e partindo da premissa de que o homem está condenado a ser livre, o pensador colocará toda a responsabilidade pelas escolhas nas mãos do próprio homem. Essa linha, pessoal, é uma linha ligada ao ateísmo, tá? Então, parte-se a premissa inicial de tudo, tá? Não só que o homem está condenado a ser livre, mas ela nasce de uma concepção ateísta, ou seja, Deus não existe. É o homem o responsável pelas suas decisões. É o homem que vai decidir o que ele quer no amanhã, no seu próximo passo, no seu caminho. Joia, tranquilo? Isso quer dizer que não restará desculpas ao homem. Não restará desculpas ao homem, pois não tem onde se segurar. Não tem onde se segurar. Está desamparado, sendo o único responsável por tudo que faz diante de si e do mundo. Então a responsabilidade do homem nasceria, né? Porque junto com essa liberdade viria também a responsabilidade de decidir. E essa responsabilidade é tanto para si como para o mundo. E pessoal, aqui é o seguinte, o homem não teria onde agarrar não, porque ele já estaria preso a essa liberdade. Agarrar no sentido assim, de querer decidir de outra forma que senão aquela. Aquela qual? De ser livre. Ou seja, o homem está de alguma forma desamparado, como se fosse quedado, jogado no mundo. Como que fosse, né, depositado no mundo, jogado no mundo, e o homem cai aqui e fala assim, cara, não existe nada que senão, né, eu mesmo aqui para conduzir o meu caminho nessa parada. Ele está sozinho, o homem está só nessa caminhada. Não há de se falar aí num auxílio divino ou enfim.
Não são os outros as outras pessoas, inclusive, que determinariam o meu destino, que determinariam de alguma forma a minha caminhada. Não seriam os outros e nem Deus, seria eu próprio. É esse o sentido. É óbvio que isso, né, pessoal, deixou de considerar aí a intuição, deixou de considerar aí a fé, enfim, uma série de coisas aí do contato com o sobrenatural e também com o próprio Criador, não é? Parte-se de uma linha ateísta. Por isso eu acho um pouquinho aí radical, mas é extraordinária na maneira em que o homem se cria, o homem em si, né, dá o ritmo para a sua própria vida, não aceita, né, passivamente aquilo que o destino traz de ruim para ele. Então ele briga contra, ele luta contra ali o destino, ele explode a sua essência no mundo e se faz. Expressão utilizada pelo próprio Sartre. Bom, portanto, a liberdade não se trata de uma livre escolha. Veja, não é uma livre escolha. Não é ele está livre, é livre escolha dele ter liberdade. Não é. Entre empregá-la ou não. Pois seria inescapável a ideia de que todos estariam condenados a ser livres, tanto diante de si quanto também diante dos outros. Então tem esse detalhe aí, pessoal. Né? Eu tenho liberdade diante de mim, mas também tenho liberdade diante dos outros. Ou seja, isso extravasa o meu âmbito interno, mas também alcança a sociedade. Tá? Ou seja, eu vou mostrar quem eu sou para mim e para a sociedade. Bom, vamos em frente. Divergindo e invertendo a ordem da corrente filosófica majoritária em que diz que primeiro o ser humano tem uma essência para só depois aparecer a existência, a filosofia do existencialismo sartreano afirma que primeiro o homem tem a existência para depois ele manifestar a sua essência. Vamos entender isso? A filosofia, na sua esmagadora maioria, né, os filósofos que trataram disso, eles afirmam que primeiro o homem tem uma essência. Ou seja, o homem tem uma essência antes de se manifestar no mundo. Ele tem uma essência antes de existir. Sartre não entende assim. Primeiro ele existe. O homem cai no mundo como fosse um animal, uma pedra, um objeto, uma coisa criada no mundo, para só depois manifestar aquilo que ele realmente é, que é a sua essência. Percebe a inversão, a troca? A filosofia acredita de um jeito, Sartre de outro. Ou seja, em primeiro lugar, o homem é um ser em si. O homem é um ser em si. Em francês, en soi. Aparece no mundo, ou seja, existe, para em seguida brotar como um ser para si, um por soi. Ou seja, primeiro o homem, essas expressões ser em si, ser para si, existência e essência, vamos estudar mais a fundo lá na metafísica. Mas a expressão utilizada pelo Sartre tem um sentido aqui ético também, que esse ser em si é o homem que aparece no mundo e só existe. Porque primeiro para ele o homem existe, para depois manifestar a sua o quê? Essência. Ou seja, ser um ser para ele. Veja, um ser para ele, um ser para si. O homem vai ser para si. Porque enquanto ele é um ser em si, ele é um ser simplesmente como esse copo de café. Não é? Aqui, ó, esse copo de café. É um ser em si. É um ser que está aí jogado no mundo, pronto para ser bebido. Inclusive eu te ofereço e você toma comigo esse café. Obviamente que não dá para compartilhar pela tela, você tem aí o teu café e aí compartilhamos juntos. Mas percebe como é que o copo de café é um ser em si? Como um dia eu fui, um dia você foi e por aí vai. Esta caneta, essa mesa digitalizadora, essa tela de computador, essa câmera e por aí vai. Tranquilo? É a parte bruta do ser humano, porque está invertido. Seria assim, ó. Vem pra cá, ó. Então a filosofia,
Olha para cá aqui, ó. A filosofia, vou colocar um outro mapinha mental, vou acrescentar isso lá na apostila. A filosofia vai entender, ó, aqui, ó, que primeiro o homem tem uma essência. Vou colocar só assim, tá legal? Para depois ele manifestar a sua existência. Tranquilo? Sartre não. Olha o que Sartre faz. Vou colocar aqui o Sartre aqui embaixo aqui, ó, para você entender. Isso vai estar na apostila. Não criei esse mapa mental aqui na aula, mas esse mapa mental que eu estou fazendo aqui, eu vou colocar lá na apostila. É a mesma coisa aqui, ó, o que Sartre faz. Me amarro nesses fluxogramas desde a época do direito, né? Aquela setinha aqui, tá? Ó, primeiro o homem existe, ou seja, igual uma pedra, igual um ser, igual existe, olha lá, igual um animal, um cão, um leão, tá legal? Um objeto qualquer, para depois ele manifestar a sua, olha aqui, ó, essência. Percebe a inversão disso? Olha para cá, ó. A essência em Sartre é manifestada depois, tá legal? Isso vai estar lá na apostila definitiva de ética, que está sendo montada junto com as aulas. Olha lá, ó, é invertido. Tranquilo, pessoal? Vocês entenderam isso, sim ou não? Isso cai em pró por aí, cai, né? Isso serve para a vida também, né? A pessoa estudar filosofia para a vida, né? Bom, momento, esse ser para si aparece aqui, ó, lá na metafísica a gente vai colocar. Aqui seria o ensoi, aqui, ó. Perdão, aqui seria o porsoi, o ser para si. Para si. Aqui seria o em si do Sartre. Em si. Aí, ó, em si. No momento que ele vê ao mundo, é o ser em si. Agora, o ser para ele, o ser para si, é lá na frente, que no momento que ele explode o que ele realmente é e fala assim, cara, que se for da porra toda, o que eu acho, o que os outros acham de opinião sobre mim, o que eu acho que eu tenho que ser, que eu tenho que fazer. É óbvio que não pode ferir a humanidade, não pode ferir os outros, não é? Ele também trouxe esse ensinamento, tá? Ele vai lá e mostra, cara, e pronto, e fim de papo, não é? Não deve nada a ninguém, como diz, não tá com o rabo preso aí não, porra. Não fica engarrafando aí o que ele é, na verdade, no inconsciente, não tem não. Bom, é o momento em que ele, olha lá, ó, é o momento que ele se quer, é o momento que ele se concebe, se define, se constrói, se faz, é tudo aqui na essência, é tudo aqui no ser para si, na essência. Isso aí nós vamos estudar muito mais lá na filosofia, legal? Lá na metafísica, legal? Assim, não é a sociedade, pessoal, não é a sociedade e nem Deus que determinará as escolhas e decisões, mas o próprio indivíduo, que aqui é visto como alguém que está preso à sua essência, ou seja, um projeto desobrigado e inacabado, porque essa essência não acabou não, é o indivíduo que constrói tijolinho por tijolinho do que ele é, mano. Percebe? Não lhe restando outra opção, senão marcar a própria cadência de vida, senão a escolha de dar sentido à própria caminhada. É a chamada liberdade enquanto tal. Joia? Entendeu aí? Então vamos em frente. Enfim, a relevância para o campo da ética é que não se verificará outra opção, não tem outra opção para as pessoas, exceto a de escolher, manifestar e construir no dia a dia o que realmente se é na essencialidade. Não tem outro caminho. O camarada está preso a fazer isso, manifestar no dia a dia o que ele realmente é, na sua essência. Nesse sentido, gostei demais desse autor aí, do Xavier, dessas palavras que ele trouxe no livro. Sartre baseia-se num postulado: a existência do homem precede a sua essência,
essa tem que ser conquistada, ou seja, criada. Criado o quê? Posteriormente. O homem é responsável por aquilo que é. Todo o valor do ato está na responsabilidade de sua escolha. Então, junto com a liberdade, vem também o que, pessoal? A responsabilidade. Responsabilidade de o quê? Empregar uma decisão que seja satisfatória para ele, para o mundo e por aí vai. Tranquilo? Tá gostando aí? Já dá aquela curtida, aquela compartilhada para o colega que está estudando. Bom, agora vamos entrar no estudo da má-fé propriamente dita. Tópico 2, estudo da má-fé propriamente dita. Só o homem tem consciência e pode se fazer. Só o homem. Os animais não têm isso. Não é? Essa consciência de se determinar no mundo. Não tem. Agem totalmente por instinto. Os animais estão nessa questão do bruto. Não é? Do bruto. Não obstante, a liberdade tem um preço a pagar. Então, é livre, beleza. Só que há um preço a pagar por essa liberdade. Sartre fala na angústia. A angústia seria um preço a pagar pela liberdade. Mas a angústia do quê e pelo quê? Vamos agora. A angústia é o resultado do medo. Medo de quê? Da responsabilidade assumida diante das escolhas, pois o homem sabe que está mergulhado no nada. Já aparece outra expressão. Então vamos lá. A angústia aparece pela responsabilidade que o homem assume no mundo. É isso. A responsabilidade que o homem assume diante do quê? Da liberdade. Então a liberdade foi tanta que o homem tem agora total responsabilidade, está tudo na mão dele, e com isso ele tem o quê? Ele é dotado naturalmente de uma angústia. Essa angústia é porque ele é livre, é porque ele está com medo de errar. Essa é a verdade. Essa angústia é porque ele está com medo de errar. Olha, eu consideraria isso uma falta de paz também, né, devido enfim, falta aí de querer controlar tudo que está em volta. Bom, mas isso aí não interessa o que eu acho, tranquilo, cara? Interessa essa linha, que é totalmente ligada aí ao ateísmo, mas se aproveita devido à extraordinária, né, genial maneira de se portar diante aí da não aceitação do destino ruim. Essa é a parada, joia? Bom, então o homem estaria então mergulhado no nada. O que seria esse nada? É um vazio, um vácuo, um buraco intersubjetivo. Dentro dele tem esse buraco, esse vazio. Da migração do ser em si, ou seja, de uma coisa jogada no mundo, para o ser para si, ou seja, quem realmente ele é, a sua essência. Então essa migração gera nele um buraco, gera nele esse nada, gera nele essa coisa aí, né? Nessa migração, advindo isso pelo desdobramento da liberdade e consciência do nosso abandono na existência, pois inicialmente, ou seja, na existência, o homem não é nada. O homem não é nada, pois na verdade ele se torna a essência o que ele faz de si mesmo. Então no momento que ele vem, na sua existência, ele vem no ser em si, ele não é nada, depois ele se torna. Bom, a princípio ele não é nada, depois ele se torna no ser para si, ele passa a manifestar a sua essência. Ou seja, ele o responsável por fazer de si, não é o que os outros fizeram com ele, mas sim o que ele fez com o que o mundo fez muitas vezes com ele. O mundo muitas vezes tratou de uma maneira ruim, você vai ver no final, eu indiquei alguns filmes, cara, porra, são extraordinários, um deles eu acho que tá no top 10, com certeza, mas para mim, eu tô em dúvida se é o primeiro colocado ainda, tá? Você vai ver já os filmes, você vai ver como é que as pessoas receberam da vida uma, vamos dizer assim,
uma condição em que os outros, pessoas em volta da sociedade, apontaram o dedo e disseram, menosprezaram, humilharam, apontaram, né? E disseram, cara, você não serve para isso, então humilharam de alguma forma e tal. E essa pessoa, deu a volta por cima, mostrou no mundo a sua essência, o que realmente ela é. Uma prova disso, pessoal, com um micro testemunho, com 8, 9 anos de idade, por ali, 9 anos de idade, eu, numa sala de aula, né? Uma sala de aula para se aprender inglês. Vai vendo? Aquele professor humilhando pessoas que não sabiam inglês. Percebe? Humilhando pessoas que não sabiam, com 9 anos, cara, de idade. Tá? Um professor em sala humilhando pessoas que não sabiam inglês. Eu me escondi atrás de uma menina gordinha, porque eu não queria que ele mandasse ler. Imagina, eu não sabia nem ler português, quanto mais inglês. Você tem ideia do que é isso? E tinha aquelas meninas, né? Tinha aquele pessoal que você dava pra vir em sala mais riquinha, a escola paga, tá? Lá na infância, lá. Também foi as únicas, depois foi tudo pública, graças a Deus. Bom, aquelas meninas que tinham que fazer aqueles cursos caros de inglês, sabe como é, cara? E tal. E pai, porra, a garota lia, aquelas pessoas lá liam aquele, né? O inglês lá e tal. Que o inglês era uma coisa que, né, o cara era o supremo perto de tu, se ele soubesse inglês. Coisa mais imbecil isso, né? Passou-se os anos, cara. Hoje eu estou com 50 anos, com 49 anos de idade, eu falei assim, eu vou aprender inglês. Meus amigos, já tem um ano, hoje eu estou com 50, 49, já tem um pouco mais de um ano. Todos os dias minha família é prova disso. Todos os dias eu estudo inglês, mudou completamente. Hoje eu já leio mais de 60% de tudo. Meu foco é a leitura realmente, né? Fiz até aquela extensão lá por aquela complementação pedagógica em português e inglês e consegui concluir lá com o certificado em formação. Então, meus amigos, não tem essa não. Não tem essa não de que alguém disse pra você, alguém aí falou pra você, fala, porra, cara, você não presta, você não serve pra isso, você não vai passar disso, você não vai conseguir. Consegue sim. Você consegue sim. Tá? E junto aí, tá no mesmo canal aqui, já estamos começando aí um projeto, né? Você viu lá, né? De leitura de textos filosóficos. Eu coloquei aí o inglês, coloquei o espanhol, coloquei o italiano, coloquei, né, o alemão, coloquei o grego, tá faltando uma, e o francês, né? Tá lá alinhado toda essa galera. Nós vamos ainda andar com esse projeto, continuando aí em dezembro, né? E é isso aí, galera. Não acaba, não termina. De alguma forma o Sartre está certo, é você aí determinando o seu caminho. Não vamos se contentar aí com o que o outro ali de má fé falou, não. Negativo, não deixa isso acontecer não, tá legal? Estaríamos então numa fé literalmente, né? Não é essa má fé aqui não, o outro de maldade, melhor assim. O outro de maldade falou pra você, tá? Não se contenta com isso não. Estaríamos então numa via de mão dupla, ó. Onde de um lado teríamos a bênção de ser livres, já, contudo, do outro lado, a maldição, uma espécie de maldição, de ser responsáveis por todos os nossos atos. Então nós temos uma bênção de ser livre e do outro lado, uma espécie de maldição por ser responsável por tudo, não é? E Deus, de alguma forma, não nos ajudar em nada. Percebe? Então é essa pegada aí da angústia, joia? Angústia. Por que angústia? De ter a liberdade. E nisso ele vai estar mergulhado nesse nada, nesse abandono. Bom, vamos em frente. Agora sim a má fé. Má fé. O que seria a má fé então? Má fé estaria justamente no ato deliberado de negação da liberdade. Pessoal, a má fé aparece justamente quando o cara diz assim, não quero a liberdade. Ele abre mão da liberdade. Ele rejeita a liberdade. Ele simplesmente vira as costas para a liberdade. Aí nasce a má fé. Uma espécie de uma corrosão da personalidade do indivíduo. O indivíduo corrompe, o indivíduo corrói, o indivíduo
põe ali esse mal, não é, na sua própria personalidade. Bom, vamos em frente. Com a abdicação dessa prerrogativa, qual? A liberdade, o que ocorre a autoafirmação de uma inautenticidade. Então o cara deixa de ser autêntico. É isso. A má-fé é nesse sentido. Ele vira as costas para a liberdade, rejeita a liberdade e ele passa a ser o quê? Uma espécie de falsário. Uma espécie de falsário, de falsificador da própria personalidade, de falsificador do próprio eu, da própria personalidade. Inautêntico, percebe? Pois se quebra a autenticidade do ser, resultando numa espécie de abdicação, rejeição, falsificação e abolição da sua essência. Ou seja, a decretação de uma mentira que o homem conta e ao mesmo tempo ele acredita. Então ele conta essa mentira para o mundo, para a vida, e acredita nessa mentira. Pessoal, não estou dizendo aqui para você, essa aula me impactou. Tem gente aí hoje em dia que não tá mole não, meu irmão. Essa aula do professor me impactou. Eu vou ser autêntico, eu vou tirar uma foto da minha bunda e botar no Instagram. Porra, mano, não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando. Você tá entendendo o que eu estou falando? Não estou falando para você fazer isso. A minha vida autêntica é ser um ladrão, é pegar uma arma e sair assaltando todo mundo aí. Não é isso que eu estou falando, cara. Porra, não tem nada a ver com isso, muito pelo contrário. Não pode ter que haver o respeito a você, e o Sartre diz, ao mundo. Então não vem com essa pro meu lado, não. Bom, a má-fé se instala pela criação de um determinismo. A ideia de um fatalismo, percebe? Esse fatalismo. O camarada tá ali, né? Tá ali já amarrado o destino dele. Ele vai ser aquilo. É uma sina. Uma sina. O destino dele é uma sina. É um imutável. Não muda. Ele vai ser daquele jeito e acabou. Ele nasceu para ser um derrotado. Negativo aqui. Negativo aqui. Nessa filosofia ética. Negativo na filosofia ética de Sartre. Ele nasceu para ser o que ele tem na sua essência. Na sua essência. Beleza? Algo que condicione o destino. Negativo, não vai ter nada disso. Que coaja as decisões. Que estipule o amanhã como algo taxado, fixo, cristalizado, pré-estabelecido, sobreposto, tramado, projetado, limitado, universalizado, determinado. Não tem nada disso. Não tem nada disso. O camarada ali é dono do destino mesmo e pronto. Tá legal? Ele vai se fazer. É isso aí, é o se fazer mesmo. É obviamente que, né, pessoal, na língua portuguesa você não começa uma expressão com esse pronome oblíquo, uma frase, né? Essa é só a maneira de expressar a filosofia, nessa licença, ok? Bom, de certo, para essa corrente do pensamento, isso se constituiria uma espécie de falsificação. É isso aí, uma contrafação da personalidade. O indivíduo de fachada, já viu o cara de fachada? Ele é de um jeito uma coisa, mas na verdade ele é outra. Ele engarrafou a sua personalidade. Não estou aqui dizendo para você desengarrafar a tua personalidade e virar aí um agressor. Minha personalidade é assim mesmo. É agressiva. É bater nos outros porque eu estudo arte marcial, né? Então eu vou bater nas pessoas. Ou então eu vou ficar aqui agredindo as pessoas na internet. Ou, enfim, do jeito que for. Não, não é isso. Tá legal? Não é isso. Não é essa a ideia. Bom, colocamos aí nesse mapa mental uma espécie de um resumão, né? Uma espécie aí de um resumão sobre esse esquema aí, uma espécie de resumo sobre aquilo que nós vimos. Tranquilo? Neste esquema colocamos aí essa doutrina ético-filosófica, má-fé para Sartre. Aqui você vai ver a má-fé, tá aqui no cantinho, ó. Nós dividimos aqui com umas chaves entre liberdade e determinismo. Isso nós vamos estudar mais lá na metafísica. Percebe que elas estão em conflito. Ó, eu quero que você entenda isso aqui. Ó. Liberdade, ou seja, livre-arbítrio, né? Lá na metafísica vamos ver isso, e determinismo, né? Que seria o destino. Há um conflito, há um confronto. Joia? E dali vai nascer o quê? Vai nascer para o homem a responsabilidade
Porque ele está também, de novo, num conflito, ó, do ser em si com ser para si. Do ser em si com ser para si. Nisso angústia. A angústia por ele justamente ser livre. A angústia por ele justamente ser o quê? Livre. E ele vai ter consciência de que ele está no nada, no vácuo, né? É no momento justamente que ele enfrenta esse caminho da saída do ser em si para o ser para si. Nasce esse vazio, né? Esse buraco no peito dele, e ele fala assim: caralho, mano, o que eu tô fazendo nesse mundo? Que porra é essa? Mais ou menos deve ser esse o sintoma. Joia? Bom, já o determinismo, no momento que ele nega a liberdade, tá aqui embaixo, ó, no momento que ele nega a liberdade, nasce ali então a má fé. Joia? Tranquilo? Beleza? Tá bonita a aula, tá muito bacana, hein? Muito maneiro, hein? Já vai curtindo aí, vai dando like, vai compartilhando pro colega. Vamos então beber da fonte dos textos, fragmentos de textos. Separei de Sartre: o existencialismo é um humanismo e o ser e o nada. Textos que têm a ver com a ética, com a nossa aula. Quando for na metafísica, vai lá, outros textos, tranquilo? Estamos sós, sem desculpas. Aí, ó. É o que posso expressar dizendo que o homem está condenado a ser livre. Condenado porque não criou a si mesmo. Percebe? Ele não se criou. Veio ao mundo, sabe lá, né? Gente, pessoal, vamos beber um café. Eu vou falar um negócio aqui que você vai pensar e vai concordar. Beba um cafezinho aí, vai. Pessoal, tem gente que passa toda a existência, e eu estou dizendo assim, chega na idade de idoso mesmo, 60, 70, 80 anos, 100 anos, não sabe para que veio a Terra. Mas nem um nem dois não, são muitas pessoas. Ou se veio, deu aqui o curso, o destino, de maneira totalmente, vamos dizer assim, diversa do que estava no seu íntimo. É isso que nos faz refletir. Joia? Bom, condenado porque não criou a si mesmo. Aí, e como, no entanto, é livre, uma vez que foi lançado no mundo, tem um certo sentido isso. É responsável por tudo que faz. Aí já é um pouquinho de extrapolação, né? Mas vamos lá. O existencialismo não tem pejo em declarar que o homem é angústia. Não poderia escapar do sentido de sua total e profunda responsabilidade. O homem, se não é definível, é porque primeiramente não é nada. Então, veja só, é possível, né, que ele já venha com consciência de que ele é. O próprio Cristo, né, pessoal? O próprio Cristo, desde criança, né? Ali isso é confirmado num texto. Esse texto eu acredito que não foi falseado. Vários textos foram falseados, vai estar no livro depois, né? Mas ele aparece ali com idade pequena, né? Na frente do templo, diante dos anciãos, ou seja, dos sábios, do estudo, né? Do estudo da religião judaica. Ele mostra ali conhecimento a respeito de Deus, conhecimento de vários textos a respeito de Deus. Bom, os textos sagrados existem mesmo, eu acredito que no texto sagrado, só que há textos, no momento da sua preservação, não são poucos, são muitos, foram alterados e falseados. Mas há textos realmente que ali percebe-se, né, a incidência de textos lá do Antigo Testamento, bom, não sei nem porque eu estou falando isso, que coincidem com o Novo Testamento. E é essa a ideia. Bom, mas vamos em frente. E aí, né, para ele, o homem, se o homem não é definível, é porque ele não é nada. Então é possível, né? É possível que o homem
seja não seja nada conforme Sartre, mas é possível que ele já venha também já aí, né, de alguma forma sabendo quem ele é, ou em algum momento pelo menos da vida ele desperta isso, enterra a idade e sabe, descobre isso. Bom, só depois de alguma coisa, só depois será alguma coisa, né? E tal como a si próprio se fizer, ou seja, só depois ele vai ser uma coisa. Em regra, então, ele vem sem saber nada, sendo um nada. Essa é a verdade. Joia? Bom, o existencialismo é um humanismo, sabe? Bom, vamos aí então. A angústia é o modo de ser da liberdade, como consciência de ser. A angústia é o modo de ser da liberdade como consciência de ser. Percebe que a angústia e a liberdade andam juntas? A angústia vai nascer do quê? Da consciência da liberdade. O nada, é este buraco no ser. Isso é o nada, é um buraco no ser. Esta queda do em si na direção do si. Veja, o em si, né, do ser em si, na direção do si, que vai parar, né, no ser para si, que é o ser para si. Não vamos estudar novamente isso lá na metafísica, vamos esmiuçar melhor essas expressões. O ser para si é a essência do homem. Então o buraco vai existir nessa queda, nessa migração, nessa passagem de um para o outro. O nada é por uma questão do ser pelo ser. Joia? Tranquilo? Gostou dos textos? São esses os filmes. Ainda tem a questão de prova ainda, calma, indicação de filmes. A questão de prova é depois desse slide. São esses os filmes, tá? Maude, nesse aqui na esquerda. Cara, são fantásticos. Tem a ver aí com essa questão do se fazer no mundo, tá? Os dois, tanto o Musisi quanto a Maude, tá? O Musisi eu coloco no top 10 dos melhores filmes que eu já assisti na vida. Eu tô com 50 anos, já vi muito filme, né, pessoal? Claro que trilha sonora não conta, né? Tem filmes muito bons também, mas com trilha sonora é extraordinária. Mas esse aqui é um filme, uma mensagem de filme. Eu acho que ele é turco, o Musisi, tá? E Maude, não sei agora, a nacionalidade não me lembro agora, se é polonesa, não me lembro agora. Tranquilo? Gente, mas olha, cara, você não vai perder teu tempo assistindo nenhum dos dois. Não vai perder, não vou contar as histórias, mas tem a ver aí com superação. Joia, com superação, a pessoa se fazer mesmo na vida e estar mergulhado na vida, tá? De alguma forma se aceitar também, né? Mas não aceitar aquilo que fizeram com ela. A Maude mesmo acontece isso, né? Foi ali na idade, né? Uma pintura, pessoa, um artista de pintura, né? Artista plástica, extraordinária, simplesmente, cara, assiste o filme, tá beleza? E o Musisi realmente, você vai assistir, vai se emocionar. Eu colocaria no top 10, dentro do top 5 até, se não o primeiro, tá? Se não o primeiro. Realmente é fantástico. Tranquilo? Fantástico. Essas indicações de filme vai estar na apostila, lá no fundo, né? Que eu coloco na apostila de ética, como indicação. Então você compra uma apostila, você vai sempre estar lá lembrando dos filmes, né? Qual que você pode assistir. Você vai colecionar as apostilas. Módulo 1, Introdução e Fundamentos. Módulo 2, Epistemologia. E módulo 3, agora, se Deus nos permitir chegar até o final, né? Ética. Vai ter apostila 3, tá? Beleza? Faça essa questão aí de concurso. Tá, tinha várias questões aí de Sartre, tá? Mas eu gostei dessa aí, talvez mais pela figurinha. Não, eu tô brincando, mas ela já sintetiza também a aula de hoje. Lembrando, pessoal, as apostilas estão à venda lá no meu site. No mês de abril vamos estar lançando uma pós-graduação, pessoal, em Fundamentos de Filosofia. Você é o nosso convidado.
Basta ter uma graduação. Se você já tem a graduação, vem para pós-graduação. Se você ainda não tem a graduação, ainda está entrando na faculdade, né? Depois você faz a pós-graduação aqui de filosofia. Tranquilo? Beleza? E de antemão, já de agora, assiste aí as aulas e compra também as apostilas módulo 1 e módulo 2 de filosofia. Beleza? Essa questão caiu para uma universidade estadual, né? Universidade de Pernambuco, se eu não me engano, né? Bom, vamos lá. Sobre a dimensão do homem na perspectiva existencialista, considere o texto a seguir. El hombre está condenado a libre. El hombre está condenado a ser libre. Melhor a leitura. O homem, tal como concebe o existencialismo, se não é definível, é porque primeiramente não é nada. Colocamos um bom trecho desse texto aí, hein, pessoal, na aula. Só depois será alguma coisa, e tal como a si próprio se fizer. Assim não há natureza humana, visto que não há Deus. Eu falei isso na aula também. Ele se faz e não há Deus. Ali é ateísta. Joia? Sartre, o existencialismo é um humanismo. Bom, vamos em frente aí então. O enfoque existencialista questiona o modo de ser do homem. Joia? Entende esse modo de ser como o modo de ser no mundo, na perspectiva existencialista. Sobre o homem, assinale a resposta correta. Marcou o que, pessoal? Esse modo de ser é um projeto de ser? Vai seguir aquele determinismo? Falso. Letra B. É um seguidor das escolhas dos outros? São os outros que determinam o caminho dele, pessoal? Falso. Na sua própria essencialidade e no trajeto de sua liberdade, não tem escolha? Na sua essencialidade e no trajeto da sua liberdade, não tem escolha, porque ele está condenado a ser livre. Vamos ver as outras? Tem uma natureza concebida em Deus? Não. Se for Sartre, é ateísmo. Deus não participa aqui. Joia? Tranquilo. Vamos continuando aqui. É irresponsável por si próprio? Não. Junto com a liberdade, vem a ideia de quê, pessoal? De responsabilidade. Então a resposta é letra C de casa mesmo. É essa aqui que eu estou falando, ó. É essa aqui. Pós-graduação em Fundamentos de Filosofia. O curso é uma parceria minha, do professor Leonardo, no caso da Faculdade Iguaçu, comigo, professor Leonardo. Até este momento, até esta gravação desta aula, a parceria está existindo e o curso, estou preparando ainda esse curso, está para ser lançado no dia 10 de abril de 2025. Matriculou, no mesmo dia pode começar. Claro que nesse dia eu vou estar fazendo a matrícula. No dia seguinte vai começar as aulas. Pessoal, já pode começar assistindo as aulas e participando, enfim, fazendo os trabalhos, coisas de pós-graduação. O tempo de 4 meses, carga horária que você vai receber no histórico, no certificado, 520 horas. Isso serve para concurso, serve para tudo, porque esse curso é reconhecido pelo MEC. Tranquilo, pessoal? O registro já está lá no meu site, é só clicar lá no EMEC, você vai parar lá na página do MEC, você vai ver já a minha inscrição do professor Leonardo como instrutor da faculdade no MEC. E você é o nosso convidado. Beleza! Agora, cursos livres, tem um monte aí. Por exemplo, se você está estudando para concurso, faça esses simulados. São 3 horas na primeira rodada e 3 horas na segunda rodada de aula. Fora os PDFs de correção, fora os próprios PDF ali de aula. Então, pessoal, mais um grupo de estudo aí no WhatsApp, né, que é o meu canal. Você, o nosso convidado, isso vai te economizar muito tempo de estudo. Com 6 horas, são 10 questões na primeira rodada, esmiuçadas 10 questões nos assuntos, 10 na segunda. São 20 pontos de um edital de filosofia
onde você vai esburacar e entrar assim, cara não sabe nada de filosofia. Com 6 horas, ele vai mudar o destino dele, literalmente falando. Ele vai ser o ser em si, né? Perdão, o ser para si. Melhor, porra. O ser para si. O ser para si. O ser para ele, para si. Gente, quer dar os primeiros passos em matemática? Tá aí esse mini curso. E esse mini curso aqui de conhecimentos pedagógicos também é maravilhoso. Se você conhece alguém que está estudando para o magistério. Joia? Muito bem, as apostilas estão aqui. Preste atenção, tem um lançamento. Você sabe identificar se você está assistindo às aulas? Qual é o lançamento? Essa aqui, ó. 500 questões de filosofia. Se você comprar a coletânea de 500, não precisa comprar de 300 e nem de 100. Tá legal? Compra só de 500, imprime e manda ver. Todas questões de provas, vestibular e concurso. Mas essa aqui em cima já é para colecionar. A apostila do módulo 1, que é Introdução e Fundamentos, está com a capinha amarela. Módulo 2 está com a capinha azul. Epistemologia. Coleciona essas apostilas. Tá legal? Estão à venda lá no meu site www.leonardobragaflores.com, esse site que aparece para você aí na tela. Essas aqui são obras de arte, veja só. Grandes questões da filosofia, 4 cursos lançados: felicidade, bem ou mal, intuição, amor e paixão. Você é o nosso convidado. Aqui a pegada é outra. Aqui diríamos que é o supra-sumo mesmo do que eu faço. É óbvio que parte disso aqui está lá na pós-graduação, né? O cara que fizer a pós-graduação, ele vai pegar partes aí desse supra-sumo, porque lá é fundamentos de filosofia, aqui já a pegada é outra, é grandes questões, então distancia no enfoque, né? Apesar da pós-graduação, eu verticalizar o estudo, né? Nós vamos lá bem profundo. Muito bem, tá aí o Pix, se você quiser contribuir com o café. Quer contribuir com o café? profleonardobragaflores@gmail.com. É um Pix no meu nome, Leonardo Braga Flores, beleza? Contribua, sinta-se à vontade em contribuir. Sinta-se à vontade em contribuir. Joia? Muito bem, mais uma vez convido com palavras apostilas teóricas, principalmente. Joia? Nós vamos ficando por aqui. Eu vou saindo aqui. Pessoal, falamos então da má fé em Sartre, existencialismo, né? Aí do ponto de vista ético, os desdobramentos dessa má fé. E é isso aí. A aula, acredito que você aproveitou bastante. 47 minutos estamos aí de aula. Agradeço a tua presença. Muito obrigado. Agradecemos a Deus, aos nossos familiares, não é? Agradeço a você, a nossa gratidão por tudo, cara. Por ter chegado até aqui. Eu só ia até a aula 20. Juro pra vocês que eu só ia até a aula 20. Meu projeto inicial é esse. E agora nasceu essa vontade de dar prosseguimento aí. E você aí, olha só, é o nosso convidado ao próximo encontro. Valeu? Tchau, tchau. Muito obrigado. Um beijo. Fique com Deus. Valeu. Um abração. Fique com Deus. Tchau, tchau.